paz, igreja. Amém? Amém. Bom estarmos na casa do Senhor. Louvado seja Deus por esse privilégio de estarmos aqui. Amém? Vamos louvar e adorar o santo nome do Senhor. Amor,
o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Amém. Bendito de toda honra, todo louvor, toda adoração. Amém. Antes da gente continuar o nosso louvor, uma das formas que a gente tem de adorar a Deus é através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E eu estava lendo essa semana, em algum momento ali do Velho Testamento, quando Davi, ele viu a arca de Deus e estava no terreno de uma outra pessoa, eu esqueci o nome do cidadão lá, mas ele foi adorar a Deus ali e aquele dono daquela terra falou assim: não, tome a terra, tome a casa, toma tudo, adora a Deus aqui. E Davi falou: eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe algo. E Davi comprou aquele terreno daquele homem, pagou e adorou a Deus ali naquela região. E o que isso tem a ver com oferta? O que isso tem a ver com dízimo? O que isso tem a ver com adoração? Que às vezes a gente está acostumado com a vida de comodismo e comodidade, e é tão fácil falar: eu sou cristão, clica no botão, toca o YouTube, faz a sua oração, toca a vida. Mas tem que custar o seu tempo, tem que custar a sua conveniência, tem que custar o seu talento, porque Deus deu a vida dele por nós, e a gente tem que dar o máximo que a gente pode de volta para Ele. E aqui, apesar de ser o gasofilácio, ou através do eTransfer.central@yahoo.com, ou através até mesmo da maquininha que a gente tem de cartão, de crédito ou de débito, isso aqui é uma forma de adoração. Custa alguma coisa? Custa, mas nunca vai custar tudo que Deus já fez por nós. Então não importa o quanto, não importa a forma, o importante é adorar a Deus. Então, quer cantando, quer louvando, quer vindo num sábado, 7h30 da noite, no dia de sol,
onde a gente poderia estar em vários lugares, fazendo várias coisas, mas custou. E quem veio ontem foi abençoado. Então, que a nossa adoração, ela custe algo. Porque se não estiver custando nada, a gente não está adorando da forma certa. Deus abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono do nosso talento, do ar que a gente respira, das nossas finanças. E o Senhor também é o Deus que provê, ó Pai. A gente não come, a gente não trabalha, a gente não sustenta a nossa casa, se não for pelo Senhor, se não for pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E a gente te entrega, ó Pai, ainda que de maneira singela, modesta, pequena, porque o Senhor é o dono de tudo, e o Senhor não precisa nem da gente, nem do nosso dinheiro, nem de nada. Mas obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te adorar de várias maneiras. E eu coloco diante de Ti, ó Pai, toda essa Tua igreja, quem pode, quem deu, quem não deu, quem vai dar, quem não vai dar, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a todos, porque o Senhor conhece o coração de cada um. E que a sua obra progrida, que o Senhor expanda aqui em Edmonton, ó Pai, na Tua igreja, e que a gente possa, ó Pai, ver vidas salvas, porque toda vez que a gente está ofertando, que a gente está dizimando, é uma semente que o Senhor está usando. Talvez ali atrás com as crianças, trazendo mais crianças, mais professores, talvez com louvor, melhores instrumentos, talvez, ó Pai, com a festa do pastel, que também não acontece de graça. Tudo precisa de dinheiro. Que o Senhor use essas sementes para a Tua honra e glória, que essas sementes possam germinar por 10, por 100, por 1000, e que a Tua obra cresça aqui, ó Pai. Nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. I tried so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things And raise them to glory. You are my champion. Giants fall
fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You call me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall's gone crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall starts crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Aleluia. Senhor Deus, Tu és o nosso campeão, o nosso vencedor, aquele que é invicto, que nunca perdeu uma batalha. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado sabedoria, tem nos dado força para lutarmos, ó Deus. Sabemos que contigo, Senhor Deus, nada pode nos abalar, Senhor Deus, porque não tem batalha que o Senhor não possa vencer. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. No poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, dá o teu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Te damos graças, Senhor Deus. Te entregamos este louvor e a tua adoração, Senhor Deus, que o Senhor receba em teu trono, Senhor Deus. Te damos graças porque temos a oportunidade de estar aqui, ó Deus, na sua casa, adorando o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus. Que o Senhor agora possa estar falando aos nossos corações, ó Deus, através da tua palavra. E que essa palavra possa entrar em nossos corações e que nós possamos sair daqui diferente de que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém? Os irmãos podem sentar um minutinho antes de ler a palavra. Meus irmãos, eu quero agradecer as orações dos irmãos pela minha vida, pela vida da minha gata. Mas Provérbios diz o seguinte, que o justo cuida bem dos seus animais domésticos. Foi uma semana bem difícil, porque não sei o quanto vocês acompanharam, mas a minha gata entrou na secadora de roupa e eu não percebi. E a secadora então foi ligada. E quando ela foi encontrada, vocês imaginam uma situação, né? Ela estava morrendo cozida. Eu estou rindo agora, mas foi uma situação muito trágica e foi assim uma experiência traumática. Mas Deus é bom em todo tempo, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu lembro de um testemunho que a Camila deu a respeito
da Alice, né? Aqui já, o que era? Era alguma... Do cotovelo? Não, um testemunho de alguma coisa que ela queria. Que ela queria fazer patinação. Ela queria fazer patinação e Deus proveu para ela o patins, foi isso? Então Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar e cuidar de nós. Então Ele cuidou de todos na família, com certeza eu não fui a única a sofrer, mas eu confesso que eu fiquei muito abalada, mas Deus tem sido bom e segundo a veterinária é um milagre por ela ter sobrevivido. Raramente isso acontece, mas Deus é bom. Então, muito obrigada. E agora vamos, então, compartilhar a palavra. Vamos ficar de pé mais um minutinho e vamos ler a primeira epístola de Pedro. No capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 e 2. 1 Pedro 1 e 2. Primeira porque é uma carta, né? Então, a primeira carta de Pedro. Vou tentar ler ali, vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pai, uma vez mais nós oramos ao Senhor. Agora pedimos a orientação do Teu Espírito sobre a nossa mente, que a Tua palavra se torne viva, porque ela é viva, ela é eficaz. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor há de ministrá-la e aplicá-la no nosso coração nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós vamos dar início hoje a uma nova série nas cartas do apóstolo Pedro. Então nós vamos ver primeira e segunda carta de Pedro. Hoje eu quero fazer uma introdução a essa carta. Então o meu desafio é que você possa se animar comigo, voltar para sua casa, ler a epístola ou as epístolas de Pedro e que nós possamos caminhar nos próximos domingos refletindo e extraindo aplicações que possam nos ajudar a crescer na graça, no conhecimento e na palavra do Senhor. Bom, então hoje nós iniciamos uma série baseada nas cartas de Pedro. Bom, os irmãos conhecem Pedro, né? Pelo menos de ouvir falar. O Pedrão, Pedro em grego, ou Simão, Cefas em aramaico. Pedro era da cidade de Betsaida, na Galileia, uma cidade costeira. Mas ele morou também em Cafarnaum, a mesma cidade onde Jesus estabeleceu o seu quartel-general, digamos assim, onde Jesus passou uma grande parte do seu ministério, residindo em Cafarnaum. Pedro era pescador. Pedro ele era um pequeno empresário na área de pesca. Ele era sócio do seu irmão André. Ele também era sócio de João e de Tiago. E Pedro, juntamente com André, foi chamado pelo Senhor Jesus a largar tudo e acompanhar Jesus no seu ministério, se tornando assim um discípulo do Senhor Jesus. Mais para frente um pouco, nós vamos ver que o número de discípulos do Senhor Jesus cresceu, e dentre esses discípulos, Jesus então chamou 12 homens, os quais o Senhor os denominou, os colocou de forma mais íntima. O Senhor os
chamou para caminhar juntamente com eles num discipulado mais intenso, um discipulado a fim de que esses homens pudessem dar continuidade ao ministério de Jesus e liderar a igreja, então, que estaria nascendo, a igreja do Novo Testamento. Mas Pedro também era um homem impetuoso, né? Nós conhecemos Pedro pelo seu temperamento genioso, falava sem pensar, era um homem que oscilava entre aqueles ímpetos de coragem, como por exemplo quando Jesus vinha sobre o mar da Galileia à noite e tinha uma tempestade e eles pensavam que era um fantasma, e quando Jesus se apresentou, Pedro disse: então, se tu és mesmo Jesus, me manda ir contigo. E Pedrão então caminhou ali sobre as águas. O mesmo Pedro que quando Jesus questionou o que dizem que eu sou e vocês o que pensam que eu sou, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também Pedro ficou marcado. Foi um homem que foi marcado porque diante de uma circunstância onde ele foi pressionado, nós conhecemos a história de Pedro que negou Jesus por 3 vezes. Pedro também foi um homem que exerceu liderança no colégio apostólico. Dentro dos 12, era ele ali que tomava a iniciativa, era ele que fazia as perguntas, era ele que se colocava à frente. E após a morte, a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um grande líder da igreja em Jerusalém. Porém, Pedro não teve o seu ministério só em Jerusalém. Pedro não teve o seu ministério somente para os judeus. E dentre os discípulos, ali os 12, haviam 3, Pedro, Tiago e João, que eram ainda os mais próximos de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, subiu ao monte para orar e houve a transfiguração, foi Pedro, Tiago e João que estavam próximos, como em outras circunstâncias. E como nós normalmente estudamos mais Paulo, porque Paulo ele escreveu a maioria das epístolas ou das cartas pastorais, Paulo é o mais influente, Paulo é o mais conhecido como o teólogo da igreja, Paulo o missionário, Paulo que teve um ministério principal aos gentios, mas Pedro também teve uma posição, um ministério importante, significativo. E para vocês terem uma ideia da importância do apóstolo Pedro, todos os apóstolos juntos, no Novo Testamento, o nome de todos eles, se juntarmos tudo, nós temos ali 142 citações. Do apóstolo Paulo, nós temos 162 citações. Mas de Pedro nós temos 210 citações no Novo Testamento. Então, ele é um homem que teve a sua significância. E o interessante, porque nós sabemos que Pedro negou Jesus, é verdade. Nós sabemos que Pedro, ele foi tomado pela angústia, pela tristeza, pelo arrependimento. Pedro, ele se afastou, ele voltou a pescar, ele se distanciou dos outros discípulos, porque ele estava totalmente contristado. Mas quando Jesus ressuscitou, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? O primeiro apóstolo? Pedro. Jesus foi buscar Pedro. E quando Jesus buscou Pedro, Jesus o restaurou. Jesus restaurou o coração daquele homem, um homem ferido, um homem amargurado por ter traído o seu mestre. Mas Jesus restaurou, Jesus curou. Jesus disse a ele: Pedro, você vai cuidar e
e fortalecer os teus irmãos. E foi isso que aconteceu. E é isso que é lindo na palavra do Senhor, porque nos mostra que mesmo quando a fraqueza acomete alguém, mesmo alguém que ame ao Senhor Jesus, mas por algum momento foi acometido pela fraqueza, ele até mesmo chegou a negar o nome de Jesus, negar o seu mestre, desde que haja arrependimento, para esse o Senhor restaura. Para esse o Senhor mostra que ali não é o fim. O Senhor, ele estende a mão e ele então restaura. E o que eu quero então refletir com os irmãos brevemente nesses 2 versículos como introdução dessa carta. Essa carta tem alguns aspectos importantes. Ela começa assim: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Pedro vai se apresentar. Porque nas cartas antigamente eram rolos, então o remetente aparecia logo no começo. Ele vai dizer Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque Pedro vai estar mostrando que ele, a sua autoridade, o seu chamado, ele não procedeu de nenhuma igreja, ele não procedeu de nenhum grupo religioso, ele não procedeu de nenhum líder religioso, ele procedeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não era apóstolo por si mesmo, ele não pregava por uma autoridade de si mesmo, mas ele foi chamado, escolhido e designado pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por que isso é importante? Porque biblicamente, preste atenção no que eu vou dizer, biblicamente não existe apóstolo. Não existe apóstolo como nós conhecemos hoje, ou melhor, como nós conhecemos na Bíblia, no Novo Testamento, naqueles que foram designados, nos 12 e naquele que foi designado depois, a Paulo, que viu o Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós temos? Hoje, muitas igrejas estão usando o título de apóstolos. Muitas igrejas estão ordenando apóstolos, líderes que se chamam apóstolos. Não há problema com relação a isso, desde que esse título seja usado como um título pastoral, ou um título missionário, ou um título de enviado, mensageiro. Mas apóstolo, como houve no Novo Testamento, não há base bíblica para isso, tá bom? E então ele vai dizer, ele era apóstolo porque ele foi chamado por Jesus, ele foi separado por Jesus, porque a mensagem dele foi dada pelo próprio Senhor Jesus. E ele vai dizer que quem é esse Jesus? É um qualquer? Não, aquele que o chamou, o que o conferiu ao ministério foi Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome, não é Meire Rosa, não é Rosa que me dá o meu sobrenome. Cristo é uma designação, é o ungido, o Messias, o que foi enviado. Então ele está dizendo assim, olha, eu sou apóstolo porque Jesus, o mestre, o homem da Galileia me chamou, mas esse Jesus, esse mestre, ele não é um qualquer, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido, ele é o Messias, aquele que foi prometido, e isso é importante. E ele então continua dizendo assim, olha, eu, apóstolo Pedro, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou escrevendo a vocês. E a quem Pedro está escrevendo? Ele está dizendo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem são os destinatários dessa carta? 5 províncias do Império Romano. 5 províncias a qual Paulo não evangelizou. Paulo evangelizou na região da Ásia Menor, no sul. Essas 5 províncias que estão na Ásia Menor, elas estão no norte, no leste e no oeste. Elas não estão no sul. Então esses irmãos não foram evangelizados pelo apóstolo Paulo. Mas essas províncias hoje, para os irmãos terem uma ideia, pertencem à Turquia.
Então faz parte da Turquia. E quem são? Então, se não foi Paulo e também não foi Pedro, como que esses irmãos chegaram na Ásia Menor? Eles chegaram através, ele vai dizer, através da dispersão. Da dispersão. Então Pedro, ele vai dizer que esses irmãos, eles são forasteiros, eles são dispersos e eles estão na Ásia Menor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha que interessante que Pedro vai dizer aqui. Ele vai dizer qual é a condição desses crentes que iam receber a sua carta. Então ele começa falando assim, a condição espiritual dessas pessoas. Eles eram eleitos, ou seja, eles eram salvos. Depois ele vai dizer a condição social. Eles eram imigrantes, eles eram forasteiros. E depois ele vai dar a condição política. Eles eram dispersos, eles eram perseguidos e por isso eles estavam naquela região. E aí nós já vamos falar melhor sobre isso. E aí então nós vamos ver que Pedro vai tratar na sua carta algo importantíssimo. É um tratado sobre a salvação. É um tratado doutrinário sobre a salvação, sobre a fé e a conduta cristã. Então o que ele vai tratar? Ele vai falar sobre como o crente é salvo, por que ele é salvo e como ele deve viver a salvação. Esse é um resumo da carta de Pedro. Como viver a vida cristã. Então, ele vai, dentro disso, trazer uma estrutura teológica profunda para a nossa vida. Para a vida daqueles primeiros leitores, como para nós hoje. Ele vai dizer qual que é a posição do crente em Cristo. E ele vai mostrar que, justo nessa introdução, ele nos vai dar uma posição teológica, uma estrutura trinitária. E por que ele começa a sua carta assim? Meus irmãos, olha só. Quem são esses crentes? Dá para colocar lá? Dá, né? O que está escrito lá na segunda linha? Apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos. Então ele vai começar assim, olha, deixa eu dizer para vocês. Pedro está escrevendo para crentes que fugiram de Jerusalém. Aqueles irmãos que fugiram da perseguição que deu início lá com a morte de Estevão. Vocês podem ler isso lá em Atos. Então começou uma perseguição aos cristãos e que foi aumentando, e esses crentes então fugiram para a Ásia Menor, tanto judeus como gentios. E ele vai falar assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha quem vocês são eleitos. Vocês foram escolhidos na eternidade, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para ser de santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, diz o apóstolo Paulo nas cartas aos Efésios, no capítulo 1. Então ele vai dizer assim, uma vez que vocês foram eleitos, uma vez que vocês foram chamados, uma vez que vocês foram escolhidos por Deus, ninguém em lugar nenhum, em situação nenhuma, pode tirar a sua vida das mãos de Cristo. Não é lindo isso? Tanto é que Paulo, ele escreveu assim, lá em Romanos, no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então ele vai falar, você sabe quem você é? Você é eleito, você é chamado, você é escolhido. Então ninguém pode tirar a sua vida das mãos de Jesus. E por isso, nada, em qualquer lugar que o crente viva, que ele seja enviado, nada, nem perrengue nenhum, nem dificuldade nenhum, nem problema nenhum, pode separar você do amor de Jesus Cristo, porque você está seguro nele. Amém? E então, mais para frente,
frente ele vai dizer, olha, vocês são uma raça santa, vocês são um povo eleito, você é um povo eleito, escolhido, chamado, separado, mas ele continua dizendo quem eles são forasteiros. Então ele vai estar lembrando o seguinte, olha, não se preocupe com o que vocês deixaram para trás. Não se preocupe com a casa que ficou para trás, que vocês tiveram que sair às pressas, o trabalho que foi perdido, a família que talvez vocês não conseguiram trazer. Aqui a gente consegue vivenciar um pouco mais isso, porque nós convivemos com refugiados. Pessoas que foram, alguns vítimas de guerra, outros fugiram por causa de perseguição religiosa, perseguição, enfim, N motivos, mas o fato é que o povo de Deus é estrangeiro nesse mundo. Para a gente é tão mais fácil entender essa palavra, porque nós somos estrangeiros aqui, né? E Jesus diz assim, com a sua oração sacerdotal, olha, Pai, eu oro, não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os guarde neste mundo, porque eles não são deste mundo, é verdade. Eles não pertencem a esse mundo, mas por eles viverem aqui neste mundo, eu peço que o Senhor os guarde, porque eles vão sofrer aflições. E Jesus disse que se odiaram a Ele, odiariam a nós também, odiariam a igreja. Aonde o povo de Deus vai, não pensa que o ódio não vai atrás, não pense que a perseguição não vai atrás. Nós hoje não vivemos uma perseguição como alguns irmãos estão enfrentando hoje, agora, em alguns países, em alguns lugares. Mas nós vivemos perseguições veladas. Nós tivemos uma aqui, recente, quando quiseram tirar a gente daqui. Certo? Nós vivemos essa perseguição. Talvez você não saiba, mas pode ser que alguém esteja querendo passar rasteira em você, no seu trabalho, só porque não gosta de você, porque você é crente. Porque o crente é diferente. E é isso que Jesus está dizendo, vocês vão passar por perseguições e privações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo de Jesus. Então Pedro está dizendo que eles são forasteiros, eles são estrangeiros, que a pátria deles não era aqui, a pátria deles não era a Ásia menor. Nós somos peregrinos nessa terra. Paulo, mais uma vez, escrevendo a Filipenses, ele diz assim, pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, nós que imigramos, não é angustiante aguardar a documentação? Aguardar lá a resposta, quando o governo finalmente diz, você está recebido, você é residente permanente. Não é angustiante esse tempo de espera? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você aguarda com alegria, com ansiedade, com desejo o dia que você vai botar os teus pés na eternidade com Cristo? O dia que você vai morar na tua cidade eterna? Jesus disse que Ele preparou uma casa, que Ele tem lugar para nós. Você não fica empolgado com isso? Então a gente tem que ter essa aguardar com ansiedade o dia que nós seremos recebidos pelo Salvador Jesus. E ele vai dizer então para esses crentes, olha, vocês são chamados, eleitos, vocês são imigrantes, forasteiros, e vocês são da dispersação, eles são exilados. Eles são exilados. E espalharam-se por vários lugares, não só na Ásia Menor. E sabe o que é lindo isso? É lindo porque até mesmo essa dispersão, esse sair da terra, é um chamado de Deus. Faz parte do chamado de Deus para a vida do crente, porque o crente não é dono de si mesmo. E onde quer que ele coloque os pés, ele tem a responsabilidade de fazer o nome de Jesus Cristo engrandecido, exaltado. Por isso a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Entendeu? Porque essa carta fala com a gente
Porque nós estamos aqui no Canadá, mas nós estamos aqui com um propósito de Deus. E esse propósito é que o nome dele seja exaltado, seja engrandecido, seja edificado. Por isso, caminhe por essa cidade glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, orando pelas casas. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu fiz uma viagem missionária para o Uruguai. Minha primeira viagem missionária na época. Antes de nós, houve uma equipe missionária lá que fez um estrago na cidade, na igreja. Uma igreja batista. Igreja Batista de Florida. E aí, chegamos lá, todos seminaristas, junto com o pastor, que era líder diretor de missões do seminário na época. Não deixaram a gente fazer nada. Só o pastor. E tudo que nós podíamos fazer era orar. Então nós orávamos de manhã, pegávamos, dividíamos em grupo e andávamos pelas ruas, andávamos pela cidade inteira, chegávamos na frente das casas, orávamos. E eu não sei se vocês sabem a situação do Uruguai, eles são muito ateus e muito espíritas lá. E nós chegávamos nas frentes das casas, nós chegávamos nos comércios, nós orávamos. Foram 30 dias orando. Foi tudo que o pastor nos deixou fazer. Da primeira vez. Porque eu voltei lá outras vezes. Aconteceu que 15 dias depois da viagem missionária, nós voltamos para Londrina, para o seminário. O pastor recebe uma mensagem, um telefonema desse pastor do Uruguai e diz assim: olha, não sei o que está acontecendo, mas as pessoas estão vindo na igreja. Tem comerciante vindo na igreja. A santeria fechou. Pessoas do hospital vindo da igreja. Eu não sei de onde eles estão vindo, mas algo está acontecendo nessa cidade. E eu sei que foi a oração de vocês. Então, ore, passe na frente das casas, ore, não importe o lugar que Deus levar. O importante é que nós somos peregrinos nesta terra. Então, ele vai continuar dizendo: olha, eu já dei a condição de quem vocês são chamados, vocês são forasteiros, vocês são dispersos. Mas deixa eu dizer mais uma coisa para você. Pedro vai dizer: eu vou mostrar para vocês como é que a Trindade trabalha na salvação, como é que Deus se moveu na eternidade por amor a você, como que você foi chamado, como que você foi escolhido. Então ele está lá. Põe o versículo 2 para mim, por favor. Eu vou ler em outra versão, que essa versão aqui ela está mais fidedigna do que a original. Ali diz assim: vocês são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Vocês viram a Trindade? Vocês viram a Trindade ativa no processo de salvação? Como que Deus se moveu, como que a Trindade se moveu para que você viesse a Cristo. Então ele vai dizer assim: deixa eu dizer, você é eleito. Então deixa eu dizer como que você é eleito. Você é eleito na presciência, no prognoses de Deus. Ou seja, Deus o Pai, na eternidade passada, antes que o mundo existisse, antes que qualquer coisa fosse formada, Deus chamou, separou e escolheu você. E Paulo vai dizer isso mais uma vez em Efésios: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para serdes santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então deixa eu dizer, alguns creem que Deus nos chama, que Deus nos chamou, porque Deus sabe tudo. Então ele olhou lá na frente, ele já sabia quem ia crer, e ele então chamou. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor escolheu você, ele chamou você na sua eternidade. Eu sei que é difícil, mas nós só podemos entender isso através da soberania de Deus.
Você crê que Deus é soberano? Deus, Ele é absoluto. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente. Todas as coisas visíveis e invisíveis vieram à existência através dele. Nada lhe é oculto. Se Ele é Deus, quem pode ser comparado a Ele? E Ele chamou e escolheu. Então Pedro vai dizer, olha, você é salvo, está dizendo para eles, meus irmãos, vocês são eleitos, você é povo de Deus, vocês são chamados de Deus, vocês são nação santa, você é povo escolhido porque Deus assim determinou. Foi um decreto de Deus. Sou eu? Aqui o meu microfone? Aí ele continua, olha, vocês então foram eleitos segundo a presciência de Deus na outra metade, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, vocês foram eleitos, mas vocês foram redimidos através do sangue de Jesus Cristo. É Deus que escolhe, é Deus que elege, mas é Cristo que redime. É Ele que pagou a culpa, é Ele que através da sua morte vicária, ou seja, a morte substitutiva, Ele tomou o seu lugar na cruz. Ele falou assim, olha, não vai ser ela, eu vou morrer no lugar dele, no lugar dela, no lugar do meu povo. Então, o Pai chama, o Filho redime através do seu sangue. Como? Ele vai continuar dizendo, em santificação do Espírito, ou pela obra santificadora do Espírito. O Espírito, Deus chama, o Filho redime. Como? Através da aplicação e testificação do Espírito Santo na nossa vida. Se não for pelo Espírito Santo, nós não podemos crer. É Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que aplica a salvação na nossa mente, no nosso coração, e então Ele testifica que somos salvos. E a partir disso, o Espírito Santo então começa o processo de santificação, ou transformação, renovação, purificação. Ele vai renovar a nossa vida. Por isso, Romanos diz que nós temos que ter a nossa mente renovada. Por isso que Paulo vai falar e vai ensinar que aquele que tem a Cristo não vive pecando, porque não tem prazer no pecado. Então o Espírito Santo age no crente para que nós possamos viver em concordância com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso essa carta é uma carta não só teológica, mas é uma carta que vai ensinar esses crentes que estavam passando por perseguição, que eram imigrantes, a viver e a aplicar a salvação no dia a dia, porque não basta dizer que é salvo, nós precisamos viver essa salvação. E então o Espírito Santo, ele é esse selo que nos guarda para a salvação eterna. Por isso o crente tem que ansiar o dia do retorno, da volta do Senhor Jesus. E aí, depois então que ele fala para os crentes quem eles são, ele vai dizer como que a Trindade trabalhou para que nós pudéssemos ser salvos. Ele vai então finalizar essa breve abertura, introdução ou apresentação da sua carta. E ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicada. Graça e paz vos seja multiplicada. Meus irmãos, a graça de Deus é a base, é o alicerce da nossa preciosa salvação. Nós fomos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de
Nós somos salvos pela graça, porque nos foi dado gratuitamente. Ou seja, não tem nada que nós possamos fazer por nós mesmos para sermos salvos. Se não fosse essa graça, esse amor infinito de Deus Pai que nos deu gratuitamente. Então ele vai dizer: olha, vocês perderam tudo, mas ganharam tudo porque a graça alcançou vocês. O favor, e graça é o favor imerecido de Deus dispensado ao pecador. E ele vai então concluir dizendo que graça e paz sejam multiplicados. Aqui a paz não é a ausência de problemas. Não é paz aquele sentimento de contentamento, mas é a paz que é fruto da graça, ou seja, a reconciliação com Deus. É o estado em que o crente entra de contentamento, de prazer, por estar em harmonia com o seu Criador. Não é maravilhoso? Vocês não ficam empolgados com isso, não, gente? É tão lindo isso, tão maravilhoso. E ele vai dizer que tudo isso seja multiplicado sobre a sua vida, que você viva essa graça, que você experimente essa paz, que você viva essa paz, mesmo em tormenta, mesmo em dificuldade, mesmo com problema financeiro, mesmo com problema de saúde, mesmo com problema, seja ele qual for, porque você é eleito, você é amado, você é restaurado, você está seguro em Jesus Cristo. E é isso que ele vai trabalhar nessa carta. Então, nós vamos ver todos esses temas que ele dá esse gostinho aqui na sua introdução. Nós vamos esmiuçar no decorrer dos próximos domingos. Então, eu convido você a não perder os próximos cultos que nós vamos estudar esta carta, porque é uma fonte doutrinária, mas também é uma fonte de inspiração e vida cristã. Como viver a salvação no nosso dia a dia. Eu desafio você a ler, a orar, mas acima de tudo a viver independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, seja por inquietação política que o Canadá está vivendo, seja por inquietação que você possa estar enfrentando na sua casa, seja por inquietação de saúde, seja lá o que for. Você está seguro em Cristo e nada pode te afastar desse amor. A minha pergunta é: você está em Cristo? Já entregou a sua vida para Cristo? Pertence a Jesus Cristo? Nós não sabemos o dia de amanhã, por isso a hora é agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido por essa palavra, Pai, tão preciosa que o Senhor deixou-nos registrado, que nos mostra que mesmo um homem tão fraco como Pedro foi, inculto até, mas poderosamente usado pelo Espírito Santo do Senhor, a ponto de nos deixar, Deus, esses escritos tão maravilhosos, inspirados pelo Teu Espírito, para nos edificar tantos e tantos anos depois. Obrigada pela essa maravilhosa graça que nos alcançou. Obrigada porque em Cristo nós temos paz com Deus. A nossa situação mudou. Somos chamados filhos, somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigada porque não importa em que país, em que cidade, em que lugar nós possamos viver, o que importa é estarmos com o Senhor, porque essa terra é passageira. Não somos cidadãos aqui deste mundo, estamos de passagem, somos peregrinos, estamos aguardando a nossa morada celestial, com o nosso único, supremo Rei, o Senhor Jesus. Continua a ministrar-nos, Deus, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Quem nos separará
do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem altura, não profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Vamos colocar de pé mais uma vez? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém? Vamos dar os avisos, irmão. Já estamos encerrando. Ficar de pé mesmo, rapidinho. Pode sentar. Pode se sentar. Sábado, dia 17 de maio, às 14 horas, Mulheres com Palavras. Tema Água Viva, fonte que nasce, que nunca seca. Isso aí, eu tô de óculos, hein? Então, nós temos no sábado, dia 17, Encontro das Mulheres, Mulheres com Palavras. Quem ainda não veio, quer participar, procurar ali a Maria Rita, a Isa está ali, e procura aí para poder falar com eles aí sobre o evento. Tem o QR Code. O evento tem que fazer inscrição, tá, irmãos? Não é pago.
é de graça, mas só para a gente poder fazer, levantar a quantidade de pessoas que geralmente tem o lanche aqui e tudo, para a gente poder saber a quantidade de pessoas que nós vamos trazer. Então você olha nesse QR Code aí, se não tiver aí, depois vai ter o aviso no grupo da igreja, e aí vocês podem acessar também no QR Code do grupo da igreja, lá no grupo da igreja. Grupo de jovens, o nosso Bible Study toda sexta-feira às 7h30 aqui na igreja. Convidamos aí a todos os jovens, se você tem um jovem aí em casa que está aí procurando alguma coisa para fazer sexta-feira, nós temos uma turma aqui estudando a palavra de Deus toda sexta-feira. Reunião de oração também na sexta-feira, no mesmo horário, às 7h30, tá? Convidamos aos irmãos, incentivamos os irmãos aí, encorajamos a poder estar aqui fazendo a oração com a gente aqui na sexta-feira. Nosso futsal, depois do Bible Study e da reunião de oração, nós temos nosso futsal às 8h30, tá? Também quem aí está animado de jogar uma bola aí, pode vir participar com a gente às 8h30. É só trazer o tênis, não precisa pagar nada também. Irmãos, esse aviso aí, a gente gostaria de pedir à igreja que nós temos todos os dias, todos os domingos depois do culto, nós temos o nosso lanche aí. E a gente, os irmãos que contribuem, os irmãos que compram lanche, que compram suco, café. E aí a gente gostaria de pedir a contribuição da igreja, se vocês ajudarem a gente, não precisa trazer um bolo, um biscoito, um suco, alguma coisa, para não ficar pesado só para uma quantidade de irmãos que trazem todos os dias. Então, se todo mundo cooperar aí, não fica pesado para ninguém, nós vamos ter aí a nossa confraternização aí depois do culto todos os domingos. Irmãos, o último aviso ali, nosso retiro, tá? Vai ser no dia 22, 23 e 24 de agosto, então nós vamos aí ter mais informações para frente, mas vocês aí já reservem essa data, que vai ser a data do retiro, tá? A gente, assim que tiver os detalhes direitinho, nós vamos começar a propagar aqui na igreja e divulgar para a gente poder fazer o nosso primeiro retiro da Ponte Central. Três coisas importantes. Primeiro, nós estamos aí começando o verão, eu sei que o pessoal fica todo mundo animado, né? Mas nós não somos igreja de inverno, não. A gente funciona no verão também. A gente fica aberto, a gente sabe que algumas igrejas canadenses fecham durante o verão, mas nós continuamos aqui firme e forte. Alguns ministérios vão dar uma pausa em junho e julho, para dar uma descansada, para o pessoal aproveitar mais o verão, é verdade, mas os cultos vão estar aqui firme e forte, tá bom? Também nós temos hoje 2 alunos do nosso curso de inglês, que a Camila é a coordenadora, então nós queremos agradecer vocês por estarem aqui, nos visitando, que Deus os abençoe, depois podem receber um abraço de todos. E no próximo sábado, é isso? Cadê a Camila? Acho que no próximo sábado temos o encontro das mães. Todas as mães da igreja estão convidadas. Nós vamos ter aqui uma confraternização do Dia das Mães. Então, por favor, venham participar. Se puder trazer um pratinho aí para cooperar, para a gente ter um lanche, tudo bem. Se não puder, vem do mesmo jeito. Tá bom? Vamos ficar de pé? Senhor, que conforto saber que nada pode nos separar de Ti. O Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil, nunca disse que nós não teríamos dificuldades, não teríamos problemas. O Senhor nunca nos deixou enganados com relação às dificuldades que cada um de nós enfrentaria nessa vida. Mas nada disso é suficiente para nos tirar dos Teus braços, do Teu amor. Louvado seja o Teu nome. Não é porque somos fortes, é porque o Senhor é forte em nós, porque o Senhor é a nossa força. Não é porque temos contentamento no sentido de gostarmos do sofrimento, mas é porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos conduz. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra.
que o Senhor continue nos alimentando. Eu oro que o Senhor possa visitar cada coração aqui, cada lar, cada família. Deus, que cada um possa ter uma semana maravilhosa, abençoada pelo Senhor. Que o Senhor visite, que o Senhor sustente, que o Senhor possa produzir ânimo e alegria e contentamento no Senhor. Que o Senhor leve cura para aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa abrir portas de trabalho. Que o Senhor abra o entendimento para o aprendizado do inglês. Que o Senhor abra o entendimento para o aprendizado e estudar numa nova língua. Que o Senhor possa guardar os nossos filhos em mais uma semana de aula, colocando os seus anjos ao redor deles, guardando a mente, o coração e livrando do mal, do perigo. Guarda, Senhor, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos na sua jornada de trabalho. Que a mão do Senhor esteja com eles, capacitando e também livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor. Guarde as esposas, guarde os esposos e os filhos. Pai, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar a caminharmos por esse país, sabendo que aqui não é a nossa pátria final, mas que nós possamos amar, orar por essa nação e pedir que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido aqui nesta terra, Pai, e por onde quer que os nossos pés caminharem. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o que nos redime, o amor de Deus, o Pai que nos elegeu, e as consolações do Santo Espírito que nos santifica, seja com cada um de nós aqui, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Vão em paz e que o Deus da paz vos abençoe, vos sustente e vos guarde. Amém.